desapercebido, né? Porque qualquer instante que a gente desapercebe, é o inimigo tira o foco. Mas a palavra dele é preparar o nosso coração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos na tua presença, Pai. Te pedindo, Senhor, perdoar nossas falhas, Senhor, nossos erros, Senhor. Te pedindo também, Senhor, venhamos, Senhor, estar focado, Senhor, para receber a tua palavra. Sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Não que nós queremos ouvir, Senhor, mas que nós precisamos, Pai. É que nós te pedimos, agradecendo em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém! Agradeço o convite pelo pastor Décio, pastor Ana. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez a gente poder estarmos aqui. Já vinha falando comigo há algum tempo, mas às vezes surge alguns imprevistos e hoje Deus preparou esse momento. E eu estou muito feliz, a minha esposa que me acompanha, a minha cinegrafista, né? Ela não gosta de ter oportunidade, então eu dou uma oportunidade para ela que é fazer a filmagem, onde eu coloco tudo na minha rede social. Minha rede social, o Facebook, eu só uso para isso, só para divulgar mesmo aquilo que Deus tem dado para nós. Agradeço a irmã aqui, Edriane, né? Ela que intermediou desde o começo, trabalha ali junto com a minha esposa. Inclusive, se você chegar lá no hospital doente, só que você olhar para ela, você já sai curado. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aí tem uma fortaleza que só Deus sabe. Glória a Deus! Sansão perde para ela, só para vocês terem uma Glória a ideia. Deus! Glória a Deus! Irmãos, sem muita. Não marco muito tempo dos irmãos. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Enquanto os irmãos procuram, com a licença do pastor, eu vou tirar o meu paletó aqui, que eu já estou encalorado. Tá? Com licença. Aleluia. Isso, glória a Deus. Senhor? Não. Não? O ventilador já deixou sem voz. Os irmãos acharam? Amém. O culto está uma bênção desde o início, né? Desde da oração, da palavra. O pastor é interessante. Se ele tivesse me perguntado que eu iria pregar, ele tinha praticamente acertado. Porque ele falou sobre o início de Deus, depois falou do deserto. É mais ou menos isso aí que Deus colocou hoje no nosso coração. Já durante a semana eu vim me preparando e, por incrível que pareça, aquilo que eu tinha me preparado, de repente Deus me levou para um outro caminho, mas Ele sabe de todas as coisas e a gente está aqui para fazer a vontade dEle. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler os dois últimos versículos desse capítulo, 16 e 17, e vamos entrar no versículo 1 do capítulo seguinte, tá? Capítulo 4. Aquele que tem a sua Bíblia, a sua versão, acompanhe conosco. Aquele que não tem, preste atenção, que vai ser lido. Nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 1, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para onde, igreja? Deserto. Para ser tentado pelo diabo. Tome o seu lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Glória a Deus! Deserto não é uma coisa, na verdade, não é uma coisa fácil, né? A gente vê tanto filme aí com respeito à história de deserto, que tudo que a gente vê, quem vai passar pelo deserto, quem atravessa o deserto, no sentido literal que eu estou dizendo, não é brincadeira, não é coisa fácil. Né? E a Bíblia diz que Jesus, logo após o seu batismo, ele foi conduzido para o deserto. Geograficamente, só para os irmãos entenderem, não entendo nada de geografia também, mas um pouquinho a gente vai lá e dá uma pesquisada. Eu era muito ruim nessa matéria da história de geográfica.
Eu tinha que fazer minha colinha lá para poder passar tirando. Mas geograficamente, deserto, ou melhor, geograficamente, existem os dois maiores desertos do mundo. Os dois maiores desertos do mundo. Que na verdade só existe dois maiores desertos do mundo. O primeiro é o deserto da Antártida. O deserto da Antártida é o deserto mais frio, é o deserto mais congelante, é o deserto seco, é um deserto que chega mais ou menos a 14 milhões de quadrados. Eu estou falando, irmão, de 14 milhões. Milhões, não é mil, 14 milhões de quadrados. Por isso ele é o primeiro maior deserto do mundo. E ele chega mais ou menos a 89,2 por aí graus Celsius negativo. Você vê que aqui quando chega, aqui nunca chegou a 3, 4 graus, né? Mas lugares aqui cheios, você vê que é congelante. Agora esse deserto da Antártida, ele, além de ser o primeiro maior deserto do mundo, de 14 milhões de quadrados, é o deserto mais congelante. É o mais frio. Tá? O continente dele é o mais frio. Ele chega, como eu disse, a 89 graus Celsius negativo. E o segundo maior deserto do mundo é o deserto da África, o deserto Saara. Esse deserto é todo arenoso. É o deserto mais escaldante em termos de calor. É um deserto que chega a 9 milhões de quadrados, o maior deserto arenoso. Ele chega a passar a cortar mais ou menos 13 países, como Senegal, Sudão, Egito, Marrocos, Líbia, Argélia, e assim vai. E é o deserto mais arenoso, mais escaldante, chegando a mais ou menos aí a cerca de 60, 70 graus, para os irmãos terem uma ideia. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo falando do deserto da Judéia, justamente o deserto próximo a Jerusalém, aonde Jesus foi conduzido. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Jesus poderia ter sido conduzido pelo Espírito Santo para o maior deserto da Antártida, de 14 milhões de quadrados, ou então ele poderia ser conduzido para o deserto do Saara, de 9 milhões de quilômetros quadrados. Mas não, Jesus foi conduzido para o deserto da Judéia, que ficava situado ali na parte sul de Israel, próximo a Jerusalém. E esse deserto chega a 1.500 quilômetros quadrados. 1.500 quilômetros quadrados. Olha que diferença. Um deserto de 14 milhões, um deserto de 9 milhões. Mas Jesus foi conduzido para esse deserto. Independentemente das suas características, independentemente do tamanho de 14 milhões, de 9 milhões, ou apenas 1.500 quilômetros quadrados, mas não mais milhões, mas 1.500 quilômetros quadrados, não deixa de ser o quê? Deserto. Não deixa de ser o quê? Deserto. Deus. E deserto é esse, é um lugar onde muitas das vezes você não vê vida, você não vê algo que vai chamar a sua atenção. Literalmente, deserto é um lugar seco. Literalmente, deserto é um lugar sem vida. Que segundo os estudiosos, por exemplo, o deserto do Saara, quem vai tentar atravessar, ele vive no momento de alucinações. Um lugar de mais ou menos 40 a 50 graus Celsius. Um lugar onde à noite, diz os estudiosos, que as serpentes elas saem à noite para atacar. E quando a gente traz isso para o nosso lado espiritual, que foi falado desde o início aqui pelo pastor, no deserto que você esteja passando, quando a gente traz isso para o lado espiritualmente, para o lado espiritual, não deixa de ser uma situação de conflito que você está vivendo, não deixa de ser uma situação conturbante que você está enfrentando, não deixa de ser aquela luta que você tanto almeja a vitória, que você espera, que você luta, que você tenta alcançar, e muitas vezes você não consegue. Deus, aleluia. Trazendo para
E quando nós estamos no deserto, ou passando pelo deserto, certamente a situação na nossa vida não é nada o que, irmã? Agradável. Certamente não traz nenhum conforto. Quem aqui gosta de passar pelo deserto? Não é fácil. Ainda que a gente esteja disposto a passar, não é fácil. E esse texto me traz aqui justamente sobre isso, que vai me falar justamente sobre isso. Vencendo meus conflitos, vencendo o deserto da minha vida. E Jesus, logo após o seu batismo, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Ele vai ser conduzido para o deserto a fim do quê? Ser tentado pelo diabo. Há duas coisas aqui interessantes. Primeiro, que às vezes nós achamos que nós descemos as árvores e a luta o quê? Acabou. Não é isso? Nós passamos pelo batismo e nós achamos o quê? Que não vamos ter luta, não vamos ter batalha, tudo agora vai ser a mil maravilha, tudo agora vai ser um mar de rosa, agora nós não vamos passar mais luta, conflito pelo deserto da vida. Me engano, irmãos. Jesus sai do batismo, Jesus recebe o Espírito Santo, uma voz do céu vai falar. E ele vai para o deserto. E outra coisa interessante, eu vejo quanto, pastor Ana, Deus é fiel. Porque Deus vai confiar esse deserto nas mãos do seu filho. Davi não tinha condições, Davi certamente não venceria o deserto por mim e por você. Deus certamente não venceria o deserto por mim e por você. Ele não venceria, Moisés não venceria, mas Deus chega o teu filho e ele vai conduzir o teu filho para o deserto, para comprovar o quê? Para mostrar que o maior deserto na tua vida foi vencido pelo Filho de Deus. E nós estamos reclamando do quê? Ele confiou o teu resgate, ele confiou a tua vida, ele confiou a tua cura, ele confiou o teu milagre na mão daquele que foi, daquele que é e daquele que sempre será, que venceu o deserto da Judeia e pisou na cabeça da serpente. Permita-lhe dizer, primeira coisa, primeiro lugar que eu vejo, e quando Deus me deu essa palavra Deus já me deu. Essa não é a primeira igreja que eu prego. A esposa sabe de cor salteado. Eu estou com o esboço ali no meu carro que eu preparei uma semana. Mas por incrível que pareça, eu fui incomodado à noite, de madrugada, desde ontem, hoje. E falei para ela, não sei por que Deus está me colocando isso. Então deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro lugar que eu tomo para minha vida, pastora Ana, só é conduzido para o deserto, só é levado para o deserto aqueles que Deus tem algo específico na sua vida. Só é levado, só é conduzido para o deserto aqueles a quem Deus tem algo específico na sua vida. Se você está passando pelo deserto da vida, não interessa a proporção do seu deserto, se é de 14 milhões quadrados, 9 milhões ou pequenininho, só é conduzido para o deserto porque Deus tem algo na sua vida. Só Deus nos alcança um propósito. Quem passa pelo processo só chega lá quem enfrenta com otimismo, com alegria. Moisés foi para onde? No deserto.
estou dizendo. Se você está passando pelo deserto da sua vida, é porque Deus tem algo grande para você. É porque Deus tem algo maravilhoso na sua vida, meu querido. É porque Deus tem algo para te dar na sua vida, meu irmão. É porque Deus tem algo para você. Estão entendendo? Aleluia, Outro dia Deus. eu li uma frase, eu acho que muitos aqui já viram, porque isso está em rede social. Que se Adão perdeu no paraíso, se Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Glória a Deus. Jesus venceu no deserto. 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 Você vai vencer esse deserto da sua vida. Você vai superar esse deserto da sua vida. Você vai atravessar esse deserto da sua vida. O teu deserto é diferente do meu. O teu deserto é diferente da pessoa que está ao seu lado. A irmã já falou aqui sobre a cruz. Uma cruz é diferente da outra. Então não abandone o teu deserto, porque o que Deus tem para você, meu querido, é grande, é maravilhoso. Deus não está te levando para o deserto só para ver você sofrer. Deus não está te conduzindo ao deserto porque Ele quer você ver arrebentado. Ele quer te ver destruído. Ele quer te ver abandonado. Ele quer ver você caído, não. Ele está te conduzindo para o deserto porque só é levado para o deserto aquele a quem Deus tem um propósito muito grande. Em segundo lugar, que eu aprendo com essa história de deserto. Jesus, como eu disse, poderia ser levado para um dos dois maiores desertos, mas não, ele foi para o pequenininho, de 1.500 quilômetros quadrados. Então eu aprendo aqui que não é a mudança de lugar que nós precisamos para obter vitória, Glória a Deus. mas é mudança de atitude, Glória a Deus. é Aleluia. mudança de coração. É Deus. Aleluia. Não é a mudança de deserto, não é a mudança de lugar que necessitamos para alcançar a nossa vitória, mas sim mudança de coração, de atitude. Quando Agar, lá no capítulo 16 de Gênesis, no capítulo 21 também, ela vai para o deserto, primeiro no capítulo 16, ela que toma a iniciativa, ela está grávida. E ela toma a iniciativa porque ela não aguentava mais as rinchas, as perseguições de Sara. E a Bíblia vai dizer que ela pode para onde? Para o deserto. E o que o anjo vai dizer para ela? Volta, volta, porque de ti eu farei uma grande nação. O deserto faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós queremos mudar da igreja ou de outra situação, achando que vamos melhorar. Não é mudança de deserto, meu querido, mas é mudança de atitude, é mudança de coração. Então a partir de hoje eu vou ser um adorador, como o irmão ali veio aqui e falou, eu tomei um tombo, eu desisti, mas a partir de hoje eu vou ser um adorador, eu vou adorar a Deus nessa igreja, eu não vou mudar daqui para lá, desse deserto, porque aqui está difícil, eu vou para lá porque é mais fácil, lá também vai estar difícil, não, eu vou mudar de atitude. O povo estava caminhando pelo deserto, o povo no deserto viu a glória de Deus, no deserto eles viram coluna de fogo, no deserto eles viram maná de Deus, no deserto eles viram água sair da rocha, no deserto eles viram a glória de Deus. E eu pergunto para os irmãos, eles entraram na terra prometida? Não. Só Josué e Caleb, dos que saíram do Egito. Porque dos que saíram do Egito, mais de milhões de pessoas não entraram na terra prometida. Por quê? Mudança de atitude. Mudança de atitude. Mudança de atitude.
Você quer receber a sua bênção? Capaceta-me. Quantos querem receber a sua vitória aqui hoje? Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem? Então, meu irmão, para com esse negócio. Hoje eu vou sair da igreja, pastor. Hoje eu vou sair da igreja, pastora Ana. Hoje eu vou sair da igreja, vai para o programa das missionárias. Hoje eu vou sair da igreja, eu não aguento mais. Não, meu querido. Glória a Deus. Não é você saindo da igreja, não é você mudando, mudança de deserto que vai mudar a sua situação. Mudança de atitude, de coração. Você ir lá nos pés de Jesus. É você ir lá reclamar ao Senhor. É você ir lá na madrugada falar com Deus, Senhor. Hoje eu vou colocar a minha foto aqui. Hoje eu vou colocar a minha chave, o meu óculos. Não sei o que você vai pôr, uma peça de roupa, uma água. Eu vou colocar aqui, Senhor, sabe por quê? Porque através da minha atitude de fé, eu vou ser curado. A porta do inferno vai se abrir, Senhor. Não é porque eu estou na igreja, na igreja do pastor Décio, não é porque eu estou na igreja dele, a porta não vai se abrir, não vai se abrir, porque a minha atitude é uma atitude de fé. Não é porque eu estou na igreja renascendo em Cristo, as portas vão se fechar, não é isso. Mas quando eu tenho uma atitude de fé, quando eu toco com o pé na rocha, quando eu toco com o pé na água de Jesus, quando eu toco na presença do Senhor, minha querida igreja, irmãos do Senhor, Glória a Deus. Aleluia. tudo que é deserto na tua vida, Deus vai trazendo a vitória, Deus vai trazendo as bênçãos, as portas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. Aquele povo não entrou na terra prometida porque achava que mudando, querendo voltar para o Egito, as coisas iam mudar. Não entraram no Egito por causa da tua incredulidade. Não entraram no Egito porque não creram no poder, nas maravilhas de Deus. Não entraram no Egito porque no deserto eles deviam mais buscar ao Senhor, mas ficavam murmurando. E não é isso que Deus quer de nós. Aleluia. Porque no momento do deserto, que com meu Deus eu salto muralha, eu derrubo gigante. Em terceiro e último lugar, que eu aprendo com essa palavra. Em terceiro e último lugar que eu aprendo é que o deserto da vida de um cristão. Glória a Deus. Quem aqui está passando pelo deserto? Glória a Deus. Eu passo deserto levado ao quadrado, para os irmãos terem uma ideia. Glória a Deus. Essa semana, inclusive, eu achei que eu morrendo. Esqueci de não falou para você. Fui parar na semana passada, segunda-feira, no pronto-socorro. Ela estou com 25 anos de idade, para os irmãos terem uma ideia. Viu, pastor? E diz ela que nunca me viu chorar. E eu chorei. Chorei assim, não uma criança. Só. Aí deixei de chorar. Deu uma crise de dor que nem eu sabia de onde que vinha. E parava lá no pronto-socorro, a médica mandou dar um soro lá com os copan, terminou o frasco, a dor não passava. E eu falava, pelo amor de Deus, manda aplicar morfina que eu não aguento mais. Eu estava vendo só o quadrado. Ele está enxergando verde. Já estava vendo a minha irmã, meu pai foi para a glória, pra vocês terem uma ideia. Já estava pedindo para ela, pelo amor de Deus, dê para os meus filhos que eu já vou me despedir deles. De verdade, não estou brincando, não estou exagerando, não. Ela viu. Tinha uma senhorinha que entrou lá também, ela não aguentava, aí ia passar. Quando ela viu eu, a mulher foi curada na hora. Glória a Deus. Ela veio e falou, pelo amor de Deus, chama o médico, a senhora vai morrer aqui. Mudaram outro soro, e mesmo assim a dor não passou, mas eu apaguei. Isso é um dos desertos. Deus. Eu acordei numa madrugada, os irmãos têm ideia, não quis incomodar ela, depois passou esse, acho que foi numa quarta, acordei umas 2, 3 horas da madrugada, com a dor. Acordei do nada, o ar subindo, para não acordar, eu fui lá passar. No escuro fui lá orar. Comecei a orar, quando eu acordei, ajoelhado, eu estava quase amanhecendo. Esse é um deserto. Mas tem uns abençoados aí, né, entre aspas, para falar. Se a gente for comentar, inclusive deve assistir depois,
certamente vão dizer, você está pagando o preço. Você Verdade. está pagando a língua. Verdade. Então, em terceiro lugar que eu aprendo é que o deserto na vida de um cristão não é, eu falo com toda afirmação, com toda afirmativa, não vou dizer, talvez não seja, eu digo com toda afirmativa, não é um acidente de percurso, É Deus. mas é propósito de Deus. O deserto na vida de um cristão não é um acidente de percurso, mas é propósito de Deus. De Deus. Aleluia. Mas o espinho na carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade, porque existem várias teses em cima disso, mas Deus foi taxativo com ele. A minha graça te basta. Ou seja, Paulo, vai orar mais, vai buscar mais, vai jejuar mais, vai se humilhar mais, seja uma pessoa humilde. Deixa o egoísmo de lado, o orgulho de lado, a soberba de lado. Aleluia, Deus. Deserto na vida de um cristão não é, não estou dizendo nem sempre, não é um acidente de percurso, mas é propósito de Deus. Deserto é lugar de infertilidade, de sequidão, de desespero, de angústia, de desânimo, de suicídio, de homicídio, de depressão, de desistência e de tantos outros sentimentos que passariam uma noite aqui relacionando. Mas também deserto é lugar de libertação, é lugar de cura, é lugar de prova, é lugar de propósito, é lugar de intimidade. Eu nunca tive, por Deus que está nesse céu, irmão. Eu fui para a igreja acho que com 8 anos de idade, se eu não estiver enganado. Era um rapaz de monte de oração, o pastor me conheceu um pouco. Mas eu nunca tive tanta intimidade na minha vida com Deus quando eu tive nessa semana de ou vai para o céu ou não vai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz tanta promessa para Deus, eu falei, ai Senhor, Deus, eu prometo, se eu prometo aquilo, eu prometo que o Senhor quer mais. Mas se o Senhor tiver que te levar eu, então pouco a minha dor, leva logo, pelo que eu não aguento mais. Fiz igual os profetas, desejei a morte. Leva logo que eu não estou aguentando, mas perdoa eu, é fraco, né? Quero entrar no céu, quero ver a minha irmãzinha que está lá, meu pai. Se o Senhor me der essa graça, né? Mas então eu decidi dizer, irmão, se você está passando pelo deserto da sua vida, eu quero casal, quero dizer uma coisa, vocês são irmãos. Eu não sei qual deserto que vocês têm enfrentado na vida de vocês. Muitas vezes, certamente, deve ter entrado aquele sentimento, né, de poxa, nada vai dar certo, não dá certo. Em alguma área da vida, não estou dizendo em relação ao namoro, em alguma área específica da vida de vocês, pode até ser um namoro, mas uma área específica. Mas Deus diz nessa noite para vocês, seja no trabalho, seja na família, seja onde vocês estiverem. Glória a Deus, aleluia. Mas eles estão passando por isso. É porque grande é o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Grande é aquilo que Deus tem na vida de vocês. Aleluia, Glória a Deus. Então não desista. Não aceite esse negócio de pessoas chegar para você está passando por isso, porque você fez isso, você fez aquilo. Apenas deixa nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Quer dizer, nós passamos pelo deserto porque nós precisamos ouvir o que, irmã? A voz de Deus. De Deus. Aleluia. Moisés foi lá em cima e lá ele ouviu a voz de Deus. Jó, depois que ele passou pelo deserto da sua vida, lá no capítulo 42, versículo 5 do seu livro, ele vai dizer: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus quer falar
Senhor, eu vou no culto de cura e libertação, é isso? Eu preciso de um milagre, eu preciso ouvir a sua voz, porque isso está acontecendo comigo. O que foi que eu fiz, Senhor? É porque nesse deserto Deus está te ensinando algo. É porque Deus está te mostrando algo. Glória a Deus. É porque Deus quer algo contigo. Com a permissão do pastor, não sei se posso. Você que está passando por um momento desse deserto da sua vida. Davi lá no Salmo 51. Deixa eu puxar um pouquinho para trás. Davi no Salmo 51, o deserto estava tão difícil na vida dele, tão difícil, que ele vai dizer para o Senhor: me sustenta com mais um espírito voluntário. Eu lá no hospital eu pedi milhões de espíritos, vocês têm uma ideia. Senhor, manda um não, manda um punhado, que o negócio está feio. Uma das coisas que a gente aprende na nossa vida, você não está sozinho nesse deserto. Aleluia, Deus. Eu não sei qual é a proporção do teu deserto, não vim aqui para especular, não quero saber, cada um foi falar, cada um tem sua cruz, cada um tem o seu deserto. Se é de 14 milhões, se é de 9 milhões, se é de 1.500 quilômetros, não sei. Mas eu quero orar com você aqui. Glória a Deus. Eu Aleluia. convido você para vir aqui comigo. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Pode vir você que esse deserto aí, Glória a Deus. você precisa de uma resposta nesse deserto que você está passando. O deserto do desemprego, o relacionamento conjugal, o deserto da cura. E o que eu mais queria essa semana era vencer esse deserto da cura. Glória a Deus. Eu quero orar com você. O deserto do problema que você tem lá em casa com seus filhos. A irmã falou aqui do filho dela. O deserto de uma causa que você tem na justiça. Se você está aqui e tem esse problema, vem aqui à frente. Glória a Deus. O deserto de uma doença que você acha que é incurável. Eu fiz uma operação agora, foi quarta-feira, graças a Deus, não deu nem poeira nos rins, nem na vesícula. Nem apendicite, deu nada. A coisa que eu vou ter que fazer agora é tal da endoscopia. É o mês que vem, tá? Estou pedindo a Deus para chegar no dia apagar eu. Você que está enfrentando um desertinho, desertão, deserto da sua vida. Glória a Deus. É problema com o vizinho no bairro que está te incomodando? É emprego que você não consegue? A irmã disse que teve 2 empregos até. E o Deus dela é o mesmo que você. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Você tem alguém na família, na sua casa, amigos, que está passando por um deserto difícil e essa pessoa confidenciou a você, acreditando na sua oração, tem que interceder por ele, você é intercessor, você é intercessor. Glória a Deus. Agar, quando chega no deserto, toda desesperada, no capítulo 21 ela foge de novo, agora ela é expulsa, ela não fugiu, ela foi expulsa, no capítulo 21 de Gênesis, e ela agora já estava com a criança no braço, mas quando ela chega no deserto, quem estava lá? De novo, o anjo do Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluias. Glória a Deus. Oremos a Deus. Meu querido Deus e eterno Pai, o Senhor bem sabe que essa semana não foi nada fácil para ele, desde a semana passada, melhor dizendo. Mas graças a Deus que o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que o Senhor mais uma vez me poupou a vida. E hoje o Senhor me conduziu até esse lugar novamente, a igreja renascendo em Cristo.
Muitas vezes nós marcamos, remarcamos data, mas foi esse o dia preparado. Glória a Deus, aleluia. E também não era essa a mensagem, mas foi essa mensagem que o Senhor me trouxe aqui hoje, e eu estou debaixo da tua obediência. Vai tocando o Senhor e passando cada dia. Como servo teu, Pai, como ungido, um homem de Deus, eu quero, juntamente com o pastor dessa igreja, a sua esposa, os obreiros que aqui estão, a Deus, estender as nossas mãos. Eu não sei o deserto, mas o Senhor conhece o coração, a vida de cada um. O Senhor sabe o tamanho do deserto que essas pessoas estão passando. Se é o deserto da enfermidade, é o deserto do desemprego, é o deserto de uma causa da justiça, é o deserto de algum problema no bairro, com o vizinho, não sei, Senhor. Mas assim como o Senhor venceu o diabo no deserto, Aleluia, Deus. eu tenho toda e plena convicção que nessa noite não vai ser diferente na vida dessas pessoas. Eu estendo as minhas mãos, Senhor, e sobre a tua palavra, que foi lançado aqui hoje à rede, eu declaro a bênção, a vitória na vida dessas irmãs e desses irmãos, desses jovens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Prepara para a semana que vem, pastor. Só abriu uma oportunidade, a irmã aí vai ficar enroscada, mas não, irmão. Eu vi que só ficou bem enroscada. Um dia teria oportunidade, mas semana que vem começa mais cedo, que acho que vai ter tempo para falar. Glória a Deus, glória a Deus. Tá bom? Amém. Vocês prometem que vão dar um testemunho? Amém. Então faça isso, isso aí edifica a fé de hoje. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Ore por mim.